Domingo dia 13 de abril, domingo da Paixão, também conhecido como o Domingo de Ramos, né? E os textos do Evangelho, eles têm opções, há um texto mais longo, que trata todo o relato da Paixão de Cristo, e o outro, retirado do Evangelho conforme Mateus, que trata da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas eu escolhi a epístola do dia para nós olharmos hoje, porque ela é muito significativa e eu não queria perder essa oportunidade de nós olharmos o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Esse é o último domingo no período da Quaresma, é um domingo que já abre a Semana Santa, portanto, e ele antecipa um dos grandes temas exatamente da sexta-feira da Paixão, do domingo de Páscoa, que é a humilhação e a exaltação de Cristo. Então, Filipenses 2, 5 a 11, é interessante a gente notar que o texto começa, na verdade, com uma exortação. Esse texto é conhecido como um dos grandes textos cristológicos do Novo Testamento, e ele tem um conteúdo riquíssimo quanto à pessoa de Cristo e à obra de Cristo, mas, novamente, ele começa com uma palavra exortativa. Versículo 5, tutofroneite en himin hocai en Christo Jesu. Isto pensem entre vocês mesmos o que também em Cristo Jesus, o que também está em Cristo Jesus. Froneite é um imperativo presente ativo. Fronel significa ter um pensamento, ou ter uma atitude, né? Então, tenham esta atitude entre vocês, o que também está em Cristo Jesus. Então, a rigor, o texto começa com uma exortação aos cristãos de Filipos para que eles vivam de uma maneira em comunhão e toma como modelo aquilo que acontece em Cristo. É interessante que Paulo muitas vezes faz isso nas epístolas dele, em que ele toma um tema que talvez nós chamaríamos, na nossa linguagem de hoje, de um tema da vida prática, por assim dizer, mas ele fundamenta aquilo que ele vai falar sobre um tema profundamente teológico, como se diria hoje em dia. Provavelmente Paulo não faria essa distinção. Para ele, o que é prático e teológico andam juntos, né? Porque a prática precisa ser teológica e a teologia ela é prática. Mas isso Paulo faz bastante. Em diversos textos, daqueles textos que nós consideramos profundamente teológicos de Paulo, ele tratava de uma questão bem pontual da vida da congregação. Então isso nos chama a atenção. Só que realmente agora, o texto do 6 até o 11 vai focalizar na pessoa e na obra de Cristo. Então, versículo 6. Agora, se referindo então a Cristo, começa com um pronome relativo, hos, o qual, en morphe teu hiparchon. Literalmente é o qual, estando. Hiparcho, ele algumas vezes é um verbo que pode ser até sinônimo do eimi, sendo, estando, permanecendo. En morphe teu, em forma de Deus. Isso aqui é uma outra maneira de dizer que ele é verdadeiramente Deus. Se em forma de Deus, nada mais é do que dizer que ele efetivamente é Deus. Ur harpagmon egesato, to einai isa teo. Bom, aqui nós estamos diante de um texto extremamente complicado, porque esse termo harpagmon, harpagmos, ele é um hapax, ele apenas aparece aqui. Há uma grande discussão sobre qual é o significado deste termo e da expressão. O egesato, esse verbo é um verbo conhecido, egeomai, que significa considerar, aqui é usado no auristo médio. Então, ele está dizendo que Jesus, permanecendo, estando na forma de Deus, não considerou harpagmos. Harpagmos pode ter o sentido de uma presa que se obtém numa batalha. Aquilo que um guerreiro, após a batalha, toma do inimigo. É um dos sentidos da palavra, né? Mas, como eu digo, é apenas nesse lugar que aparece, portanto se torna muito difícil definir exatamente. O outro sentido é um prêmio, né? Um prêmio que se obteve ou que se irá obter. Então aí há toda uma longa discussão entre os exegetas o que exatamente isso quer dizer, né? Uma das formas de tomar isso, que me parece que é a mais adequada, seria assim, falando de Jesus, o qual, permanecendo na forma de Deus,
não considerou como algo a se apegar. Assim como um comandante na batalha ganha um prêmio, né? E ele se apega naquilo como a marca da vitória. Então diz assim, Jesus sendo Deus, ele não ficou se apegando nisso aí como se fosse algo para ficar mostrando o tempo todo. Né? O ser igual a Deus. Quer dizer, o ser igual a Deus é característica dele. Mas ele não ficou o tempo todo mostrando isso. Esse é o ponto. Né? Versículo 7. Al realton ekenosen, morphen dulo labon. Mas a si mesmo se esvaziou. Ekenosen, kenol, verbo esvaziar-se. Daí vem toda uma discussão sobre a chamada kenosis, o esvaziamento de Cristo. O que isso realmente é? E daqui a pouco eu quero comentar um pouco mais sobre isso. Mas diz aqui que ele, então, sendo verdadeiramente Deus, não ficou se apegando nisso o tempo todo, mas ele se esvaziou a si mesmo, morfendulo, forma de servo, labon, tomando. Aqui vocês têm um auristo particípio, auristo segundo particípio de lambano, né? Então tomando forma de servo. Bom, en homoiomati anthropon genomenos, continua o versículo 7, em semelhança de homens genômenos, novamente nós temos aqui um auristo particípio de ginomai, né, tornando-se ou vindo a ser em semelhança de homens. A gente tem que dar uma paradinha aqui, perguntar do que o Paulo está falando aqui. Né? Às vezes se interpreta esse texto como falando da encarnação de Cristo. Né? Porque diz aqui que ele toma forma de servo, ele se esvazia, se torna em semelhança de homens, e logo depois vai dizer que ele se humilha. Né? Será que é disso que Paulo está falando? Da humilhação de Jesus em si? Nós temos que seguir no texto para termos um pouco mais de clareza. Ainda no versículo 7, kai schemati heureteis hos anthropos. E em forma, aqui vocês têm a palavra schema, que é uma forma exterior reconhecível, né? Em forma reconhecível, tendo sido encontrado como homem. O heureteis é um particípio auristo passivo de heurisco, tendo sido encontrado. Quer dizer, encontrado não é que alguém o procurou, não é nesse sentido, mas é assim que ele foi visto, é assim que ele era percebido. Né? Então, tendo sido percebido, talvez daria para dizer, com essa forma visível, né? Com essa aparência que todos podiam notar, como homem. Né? Ok? Versículo 8. Etapeinosen realton. Tapeinopo é humilhar-se. Etapeinosen é um auristo indicativo. Ele se humilhou, realton, a si mesmo. Genômenos hipekos mechri tanato. Novamente vocês têm aqui o genômenos, particípio auristo segundo de ginomai, tornando-se, vindo a ser, hipekos, obediente, hipakuo é obedecer a alguma coisa, submeter-se a algo, colocar-se debaixo de algo, né? Então, tornando-se obediente, mechri tanato, até a morte. Aqui uma observação, o mechri tanato, esse até a morte, ele pode dar a ideia de cronologia, ou seja, ele foi obediente durante todo o tempo até que chegou a morte. Ou seja, até aquele momento ele foi obediente. Daria a entender que depois disso ele não foi. Tá? Mas esse termo mechri, ele também tem um outro significado. Ele também dá a ideia de grau, não apenas de distância cronológica até aquele dia, até aquele momento, mas de até esta intensidade. Em outras palavras, ele foi obediente, olha, foi tão obediente, inclusive suportando a morte, nesse sentido então. Né? A ideia não seria tanto cronológica, mas a ideia seria de dizer que a sua obediência teve uma intensidade suprema. Né? Ele não apenas obedeceu fazendo aquilo que Deus queria no dia a dia, que a gente na teologia chama de uma obediência ativa de Cristo, mas ele foi obediente até o ponto de suportar a morte, e é o que a gente chama na teologia de uma obediência passiva.
né? Suportou. E, continua, Thanato de stauru, e morte de cruz. Acho que é significativo que o Paulo diga isso, né? Alguém talvez vai dizer, será que é redundante dizer que é morte de cruz? Todo mundo sabe que é morte de cruz. Talvez, né? Mas a carta é escrita a Filipenses, e lá em Filipos, pelo que a gente sabe, havia uma grande colônia de romanos. Inclusive, ao que parece, muitos soldados romanos aposentados ganhavam terras lá na região de Filipos, né, e iam morar para lá, na aposentadoria deles, né? Então, era um contexto em que Roma era muito conhecido e os costumes de Roma. Bom, o romano sabe que quem vai para a cruz é o pior bandido. Quem vai para a cruz é aquele que não vale nada. Quer dizer, aí a gente entende que o Paulo diga, ele se humilhou até esse ponto de morte. Inclusive, morte de cruz. Quer dizer, isso seria muito significativo naquele contexto. Talvez para nós passa muito rápido, né? Para quem está ouvindo naquele contexto lá, dizer morte de cruz significa morrer como a pior pessoa do mundo, né? A este ponto ele se humilhou, né? Muito bem, a partir do versículo 9 agora começa o outro lado, né? A segunda grande parte do texto, quando vai falar da sua exaltação. E aqui eu queria dar uma paradinha e refletir um pouquinho com você sobre do que se falou até agora. O que Paulo esteve falando até agora? Ele esteve falando da humanação de Jesus? Bom, se Paulo fala da humanação de Jesus, ou seja, ele tornar-se homem como sendo sua humilhação, consequentemente a gente diria, quando ele foi exaltado, ele deixou de ser homem, então. Bom, isso nós não podemos dizer, né? Na verdade, ele mantém a sua humanidade depois da ressurreição, ele é verdadeiramente homem, ele não parece ser um homem, né? Então, a humilhação de Cristo não é o mesmo que a sua encarnação. E é interessante que o texto nos dá pistas sobre isso. E eu queria voltar atrás de novo, aqui nos verbos. É muito interessante que Paulo usa muitos verbos no aoristo indicativo e no particípio aoristo, né? E os alunos de grego vão lembrar que o particípio aoristo, ele dá a ideia de uma ação anterior à do verbo principal, né? Não importa qual é o tempo do verbo principal, normalmente o particípio aoristo, ele dá uma ideia de algo que aconteceu antes da ação descrita pelo verbo principal. Então vocês têm, por exemplo, vamos voltar um pouquinho agora. Versículo 6, em forma de Deus estando, aqui você tem o particípio presente, não considerou como algo a se apegar o ser igual a Deus, versículo 7, mas se humilhou, morfen dulo labon. Olhem que esse labon é um particípio aoristo. Então não seria que ele se esvaziou tomando forma de servo. Ele se esvaziou tendo tomado forma de servo. Quer dizer, primeiro ele tomou a forma de servo, ele se apresentou como homem nesse sentido, né? E ele distingue isso do esvaziar-se. Então a humanação dele não é a mesma coisa que o esvaziar-se. E olhem como é que continua. Em semelhança de homens, tendo se tornado. Genômenos, novamente, é um particípio aoristo, a ideia de anterioridade. E olhem o final do versículo 7. E foi encontrado, tendo sido encontrado, reureteis é um particípio aoristo novamente, tendo sido encontrado na forma exterior, visível, como homem. Se humilhou, etapeinosen. Em outras palavras, ele dá a ideia que esse humilhar-se não é a mesma coisa que achar-se em forma de homem. Tá? Então, o ser tornado homem é uma coisa, a humanação. O humilhar-se é outra coisa. Tá? De modo que, quando Jesus é exaltado, ele continua sendo verdadeiro homem, mas não mais humilhado. Aí a pergunta naturalmente seria, mas o que é então a humilhação? Aí o próprio texto também nos deixa claro. A humilhação dele significa ele se esvaziar, ele não ficar mostrando o tempo todo o que ele é. Como dizem as nossas dogmáticas, né? Que o estado de humilhação de Jesus é o seu não uso. O não usar aquilo que é dele. Quer dizer, ele é verdadeiramente Deus, sendo homem. Ele é Deus homem. Ele poderia o tempo todo usar a sua característica como Deus, mas ele não fez. Ele deixou de usar. Não porque a sua verdadeira humanidade impedisse isso,
A humanidade de Jesus não impede o uso da sua glória, mas ele voluntariamente fez isso. Como? Se esvaziando. Quer dizer, tendo em vista a obra, morte de cruz, ele deixa de usar aquilo que é sua glória plena. É muito interessante que nos evangelhos, de vez em quando, respinga um pouco da glória. Há pouco tempo atrás, ouvimos o relato da transfiguração de Jesus, quando de repente lá no monte, Pedro, Tiago e João veem a glória de Jesus. É um respingo, daí ele desce do monte, tudo volta de novo. Lá no Monte das Oliveiras, lá no Jardim de Getsêmani, quando Jesus, então, naquela noite, ele é preso, nós lembramos aquele episódio quando vem os guardas e de repente perguntam, mas quem é Jesus aqui? E quando ele fala, eu sou, todo mundo cai no chão. Quer dizer, alguns respingos da glória, da majestade, do poder que ele tem e poderia estar usando o tempo todo. Mas ele deixa de usar isso e nisso consiste o seu humilhar-se. Então acho que é importante a gente lembrar sempre disso. A humilhação de Cristo não é o tornar-se homem. A humilhação é deixar de usar o que ele tem, o que é dele, como Deus, homem. Nós temos que ter muito cuidado para não separar as duas naturezas de Cristo. Há um só Cristo. Por isso tem um hino do nosso inário, que eu acho um hino fantástico, da época da Quaresma, que diz, Deus na cruz é meu amado. Deus na cruz. Quem é esse que está na cruz? Quem é esse que se humilhou? É o Deus homem Jesus Cristo. Nós não podemos tirar a divindade dele. Aliás, ninguém pode tirar, não dá para tirar. É um grande mistério, sem dúvida nenhuma. A gente não consegue resolver isso racionalmente. Mas nós o confessamos. E aí vem então a segunda parte, em que ele vai, no versículo 9, tratar da exaltação de Cristo. Diokai hoteos auton hyperipsosen. Por isso também Deus o exaltou. Interessante que esse verbo hyperipsosen, hyperipsoo, hypsoo é levantar, hypsoo é exaltar alguém, colocar num alto patamar. Mas ele ainda botou um hiper ali na frente, que dá a ideia de acima, sobre. Então seria algo como sobre-exaltou, ou quem sabe até super-exaltou. É uma maneira exagerada até do Paulo falar, para dizer, olha, Deus o colocou de fato no lugar mais alto que podia ter. Essa é a ideia. Não tem nenhum lugar mais alto que esse. Então por isso também Deus o super-exaltou, vamos dizer dessa maneira, Kai eharisato autoto onama, haritsomai, verbo dar de graça, conceder, aqui nós temos um auristo novamente indicativo, tem vários auristos indicativos que falam de ações históricas, assim como a humilhação dele, assim como o esvaziar-se dele foi uma ação histórica, ele se humilhou, assim também Deus o exaltou. E aqui nós naturalmente vamos identificar isso como a glorificação de Cristo na sua ressurreição, quando ele aparece lá no inferno vitorioso já, cantando a vitória que ele tem sobre a morte, aparecendo aos discípulos, aparecendo ao povo, enfim, como vitorioso e depois então subindo ao céu gloriosamente. Então Deus deu a ele, e harisato auto to onoma, o nome, to hiper pan onoma, o nome, o acima de tudo nome. Ou seja, o nome que está acima de tudo. Se discute muito que nome é esse que Deus deu para Jesus. E um dos argumentos que se utiliza é que o nome que ele recebe é o nome Kyrios, o nome do Senhor. Lembramos lá que Pedro, no discurso no Pentecostes, diz que, para os judeus, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso não significa que a partir daquele momento ele se tornou Senhor e Cristo, mas ele assumiu plenamente o que é ser o Senhor, o que é ser o Messias. Mesmo que a gente não se preocupe em identificar qual é o nome aqui, nós lembramos que nome, no contexto bíblico, tem a ver com quem alguém é. Não é apenas um modo de chamamento, mas é uma característica da pessoa. O fato de dizer que Jesus ganhou um nome que está acima de todo nome, é dizer que ele se torna agora declarado para tudo e para todos que não há ninguém acima dele. Isso, ele já era assim, sempre foi. No entanto, agora isso é declarado por Deus. Deus diz isso para todo mundo. Talvez podemos lembrar o final do Evangelho conforme Mateus, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Né? Ele sempre teve, mas agora ele usa isso plenamente. Deus diz, isso é teu. Né? Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o grande juiz. Né? E aí continua dizendo, versículo 10, Hina ento onomati Yesu, a fim de que, no nome de Jesus, pan gonu kampse, todo joelho se dobre. Kampto é o verbo dobrar-se, normalmente usado exatamente para esse ato de alguém se inclinar numa atitude de adoração, né? de reconhecimento, de culto até. Né? A fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Epuranion, kai epigeion, kai katartonion. Aqui nós temos três palavras que originalmente são adjetivos: terrestre, celestial e algum adjetivo que diga algo debaixo da terra, né? Mas eles são usados também como substantivos no Novo Testamento. E aqui vocês notem que são genitivos plurais. Então seria literalmente que todo joelho se dobre dos da terra, dos do céu, dos debaixo da terra. Em outras palavras, das criaturas, dos seres que estão na terra, das criaturas, dos seres que estão no céu, das criaturas, dos seres que estão debaixo da terra. Essa é uma maneira que Paulo tem para dizer o universo. O universo. Tudo. Né? Então, todo mundo, todo joelho, né, se dobra aqui, e aqui a gente pode entender até joelho, não apenas no sentido específico das pessoas, né, mas, na verdade, toda criatura. Né, toda criatura glorifica o Senhor Jesus Cristo. E diz ali então, versículo 11, Kai passa glossa exomologesetai, e toda língua confesse. Aqui nós temos mais uma vez um aorismo subjuntivo, expressa futuro, de uma certa maneira também uma expectativa do que acontecerá, né? O ex-homologeo, ele é usado no Novo Testamento não na voz ativa, na voz média e passiva, e na voz média ele significa confessar algo ou até reconhecer algo. Em outras palavras, é dizer amém para aquilo que Deus já tinha dito. Né? Em outras palavras, aqui, Deus diz que Ele dá um nome a Jesus que está acima de todo nome, para que todo mundo se ajoelhe diante dEle, em qualquer lugar do universo, isso vai acontecer um dia, né? E toda língua, todo mundo, vai reconhecer. E uma língua, ela fala, né? E todo mundo vai dizer isso. Mas vai dizer o quê? Hoti Kyrios Jesus Christos. Aqui é muito interessante, porque o hoti, nós podemos traduzi-lo como uma conjunção, né? Então toda língua há de confessar que Senhor Jesus Cristo, ou talvez poderíamos subentender ali o verbo eimi, que Jesus Cristo é o Senhor, ou então, basta lembrar que o hoti é usado muitas vezes para introduzir um discurso direto, ou seja, para citar algo que alguém está falando. Né? Então nesse sentido seria algo assim: todo joelho se dobra e toda língua confessará. 2 pontos. Senhor Jesus Cristo. Não tem nem verbo aqui, porque não precisa. É a identificação plena do senhorio de Jesus Cristo. E aí notem que esse senhorio de Jesus Cristo, ele é reconhecido por todos. Não são apenas os cristãos. Não são apenas aqueles que, no seu estado de humilhação, o reconheceram como Salvador, como nosso grande Senhor. Todos vão reconhecer isso. Naturalmente que aqui se entende então a expectativa do juízo final. Eis doxan teu patros, para a glória de Deus Pai. Deus o Pai é glorificado sobremaneira quando o Filho dele é reconhecido como Senhor. Fazendo fecho aqui então, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente olhar no texto, né? Para quem for pregar, é uma oportunidade ímpar para falar da humilhação de Cristo e sua exaltação, né? E mostrar como essa humilhação o levou ao lugar mais baixo possível, e aí, em contraste, Deus o colocou no lugar mais alto possível, de modo que todo mundo vai confessá-lo como aquilo que ele realmente é, o Kyrios. Uma outra observação importante é que chamar Jesus de Kyrios, chamar Jesus de Senhor, é reconhecê-lo como um gracioso Senhor. Porque ele é reconhecido como Senhor porque ele se humilhou até a morte de cruz.
A gente tem que ter muito cuidado para não fazer uma dicotomia, dizendo assim, bom, Jesus é Salvador para nós, porque Ele nos ama, e é Senhor porque Ele manda em nós, algo desse tipo, né? Não, o senhorio de Cristo é um senhorio na graça. Ele é nosso Senhor porque Ele nos alcançou, Ele nos abraçou com o seu sacrifício amargo. E nesse sentido Ele se tornou o nosso Senhor, né? O nosso batismo, Ele deu particularmente a cada um de nós este senhorio. Nós somos dele, nós temos um bom Senhor, né? O nosso Senhor não é um impiedoso tirano, né? Ele é um amoroso Senhor. E isso os cristãos cantam isso de alegria. Haverá um dia em que todos vão ter que confessar isso, né? E talvez uma última observação exatamente é essa, né? De que é uma grande graça de Deus o fato de que nós podemos, ainda aqui neste mundo, confessá-lo como Senhor. E o texto conclui de uma maneira muito própria. Dessa forma Deus é glorificado, né? Para a glória de Deus o Pai. Como é que se glorifica a Deus? Reconhecendo quem Jesus é. A igreja dá glórias a Deus na medida em que ela reconhece, confessa, pronuncia, diz isso, prega isto, crê isto, vive isso, que Jesus é o nosso Senhor. É um gracioso Senhor que desce no ponto mais fundo da humilhação e Deus o coloca no ponto mais alto sobre todo o universo. Então é um texto extraordinário de fato, né? Belo texto para abrir a semana da paixão, né? Na próxima semana.